eu quero compartilhar com os irmãos do texto que se encontra no livro do profeta Ageu. É bem lá no finalzinho do Antigo Testamento, antes do livro de Zacarias. Nós estaremos assim, meditando no capítulo 2, dos versículos de 6 a 9, livro do profeta Ageu, contemporâneo do profeta Zacarias, dois homens de Deus que ali estiveram na liderança do povo, ou orientando o povo, como levando ao povo aquilo que Deus falava para eles, para que o povo andasse na presença do Senhor. Ageu capítulo 2, dos versículos de 6 a 9. E assim está escrito na palavra de Deus. Mesmo assentado como os irmãos se encontram, na mesma reverência que nós estamos diante da palavra do Senhor, nós vamos continuar então procedendo à leitura do texto bíblico. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda uma vez, dentro em pouco, farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Oremos ao Senhor. Louvado seja o seu santo nome, ó Deus. Bendito seja o teu nome, ó Pai. Agradecidos somos, Senhor, pela oportunidade de culto que o Senhor nos permite prestar ao Senhor. Culto que é a expressão da nossa gratidão por tudo que o Senhor tem feito na vida do teu povo que somos nós. Te oramos, Senhor Deus, porque não temos a quem recorrer, porque só o Senhor é Deus, e nós cremos, Senhor Deus, na tua misericórdia, no teu poder, no seu rico e infinito amor por nós. Te louvamos, Senhor Deus, pela vida da primeira igreja batista em Colubandê, pelas famílias que nessa noite estão aqui representadas através daqueles que aqui se encontram, prestando culto ao Senhor. Te agradecemos pela comunhão, Senhor Deus, que estamos aqui como servos teus. Te oramos, Senhor Deus, pedindo por aqueles que não tiveram a oportunidade de aqui estar, por aqueles que nos acompanham, Senhor Deus, nas redes sociais. Também te pedimos, Senhor Deus, por aqueles que estão hospitalizados, pelos irmãos que estão enlutados, pelos irmãos que estão abatidos e entristecidos, e que o Senhor continue nos dando, Senhor Deus, a direção, continue nos dando a alegria de te servir, Senhor Deus. Te oramos, Pai, porque o Senhor é aquele que inclina os seus ouvidos às nossas petições, é aquele que não nos deixa nunca sozinhos, Senhor Deus. Sempre está pronto a atender o nosso clamor, as nossas petições, segundo a tua vontade e o teu querer. Te oro, Senhor Deus, pedindo pela mensagem que nós estaremos anunciando nessa noite, a mensagem que vem do Senhor, e que nós estejamos receptivos, Senhor Deus, com nossos corações e mentes abertos para recebermos de bom grado, Senhor Deus, a tua palavra. É a oração que te faço, Deus, crendo no teu poder e na tua misericórdia, crendo, Senhor Deus, que o Senhor é o Deus presente aqui. É a oração que nós te fazemos em nome de Jesus. E o povo de Deus diz: amém. Amados, eu quero pensar com os irmãos nessa noite sobre o tema promessas de bênçãos para o povo de Deus. O profeta Ageu, como nós falamos, ele foi contemporâneo de Zacarias,
e num tempo em que o povo passava pela experiência do exílio babilônico. Isso aconteceu após a destruição de Jerusalém no ano de 586 a.C. E ali, esse cativeiro, ele trouxe para os judeus que ali estavam, para os exilados que ali estavam, um sentimento de culpa porque eles não deram ouvido às exortações dos profetas, como Isaías fez, como Miqueias fez, Jeremias, Naum, Sofonias, todos esses homens de Deus, profetas de Deus do passado, eles exortaram o povo, eles alertavam o povo a respeito da forma como o povo estava vivendo e da necessidade que o povo tinha de se aproximar de Deus e de estar na presença do Senhor, de que suas vidas fossem vidas obedientes ao Senhor. Irmãos, nós estamos vivendo um tempo bem parecido com aquele. Não estamos no exílio, não estamos cativos, mas somos prisioneiros da desobediência, somos prisioneiros ainda da falta de comprometimento com o Senhor. O mundo carece de estar na presença do Senhor, o mundo carece de obediência ao Senhor, e os profetas do presente ainda continuam falando, a igreja fala, os irmãos falam, os pastores falam, os diáconos, ministros, todos nós evangelistas falamos, mas ainda existe aqueles que mantêm os seus ouvidos fechados à pregação do evangelho do Senhor. Assim também foi naquele tempo, e o exílio ele fez com que o povo, no momento em que foram levados para a Babilônia, eles tivessem esse sentimento: por que não demos ouvidos à voz dos profetas que falaram em nome de Deus para nós? Por que não quisemos estar fazendo a vontade de Deus? Por que não fomos obedientes ao Senhor? E em 538 a.C., no ano de 538 a.C., o Senhor Deus cumpre a sua promessa, fazendo valer a sua palavra de libertação por intermédio do profeta, que foi dita por intermédio do profeta Isaías. Deus, no capítulo 40 do profeta Isaías, nos versículos de número 1 e número 2, ele diz assim: consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai ao coração de Jerusalém, bradai-lhe que já é findo o tempo da sua milícia, que a sua iniquidade está perdoada, e que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Deus perdoador, o Deus que abre o seu coração, que abre o seu coração no sentido de perdoar, mesmo aqueles que foram ingratos, que foram desobedientes, que não ouviram as exortações daqueles que ele enviou para falar em nome dele, para que o povo pudesse entender que deveria andar segundo a vontade do Senhor. E ali o Senhor cumpre aquilo que ele havia prometido ao profeta Isaías, para que o profeta Isaías falasse ao povo a libertação do povo do cativeiro babilônico. O Império Babilônico, ele tombou diante de Ciro. Ciro foi o rei dos persas, e Ciro ele fez algo muito interessante, algo que precisava ser pensado pelos governantes do presente. Tem muita coisa, irmãos, de homens, de governantes do passado, tem muita coisa ruim, que muitos hoje ainda copiam também, e fazem, agem da mesma forma, mas tem coisas muito boas também. Tivemos governantes que tiveram muita sabedoria, muitos deles não eram, inclusive eram homens que viviam e que serviam a deuses pagãos, mas eles tinham uma sabedoria, e Deus aproveitou essa sabedoria desses homens em benefício do seu povo. Ciro foi um desses. Ciro, ele fez um decreto
que eu entendo que foi assim algo de muita inteligência, algo que desafogou o reino dele, em que ele, através do seu decreto, ele permite que todos os povos cativos dos persas, que estavam sob o domínio dos persas, eles pudessem voltar à sua pátria. E voltando para a sua pátria, ele levasse também as suas imagens, levassem tudo aquilo que os ligava a seus deuses. Algo interessante. Com isso, o que ele fazia? Ele não tinha uma nação cheia de pessoas insatisfeitas, porque elas estavam distantes da sua terra, eles estavam distantes do seu povo, eles estavam distantes do seu culto, eles estavam distantes dos templos em que eles serviam e adoravam seus deuses. Então ele faz com que todas essas pessoas, através desse decreto, ele faz com que aqueles povos voltassem às suas terras. Eram mantidos como sob o domínio dele, mas eles teriam que viver, teriam que plantar, teriam que colher, teriam que sobreviver, sem a interferência do Estado persa, no sentido de levantar recursos para fazer com que aquelas pessoas pudessem sobreviver. E assim foi feito também com os judeus. Ciro permite que os judeus retornem a Jerusalém, com a finalidade de reconstruírem o seu templo, reconstruir a cidade, reconstruir o seu templo e reconstruir suas vidas. Nós vemos isso no Salmo 126, quando o povo ali sai do cativeiro babilônico. Nós vemos que o Salmo 126, o que ele diz? Que grandes coisas fez o Senhor a este, grandes coisas fez o Senhor por nós. E diz a palavra de Deus que aquelas pessoas, elas estavam exultando de alegria, elas cantavam, elas glorificavam o Senhor, porque o Senhor havia feito com que um homem como Ciro fizesse com que um decreto fizesse com que o povo retornasse à sua pátria, e ali eles pudessem reconstruir sua cidade, reconstruir seu templo, reconstruir suas vidas. E a obra de reconstrução do templo, então, ela recomeça. Ela começa, no ano de 535 a.C. Mas diz a palavra de Deus que esse trabalho foi interrompido. Ele foi interrompido diante da oposição de samaritanos que habitaram a região durante o período do exílio. Então, durante o período de exílio, os samaritanos, eles vieram e ali se instalaram, e ali, quando se iniciou a construção do templo, a reconstrução do templo e a reconstrução da cidade, a reconstrução da vida das pessoas, essas pessoas, elas começaram a interferir na vida das pessoas. E nós não estamos vivendo tempo diferente. Nosso país, ele precisa ser reconstruído. A nossa pátria precisa de reconstrução, em todos os sentidos, reconstrução material, reconstrução financeira, reconstrução espiritual. Mas quantos inimigos estão instalados, quantos samaritanos estão instalados entre nós e tem feito com que muitos desanimem, trazendo prejuízo para a vida das pessoas que estão buscando reconstruir a nossa sociedade, reconstruir as vidas das pessoas. E assim também ali aconteceu da mesma forma. E durante 15 anos, irmãos, os judeus, eles ficaram de braços cruzados para a obra do templo, mas eles preocupavam-se apenas com a reconstrução de suas casas, se preocupavam com o luxo, com a pompa, se preocupavam com o bem-estar dele, mas não se preocupavam na reconstrução do templo. Vivemos tempos assim também? Vivemos, irmãos. Quantas pessoas, elas não têm compromisso com suas igrejas? Quantas pessoas, elas têm compromisso somente com a sua vida pessoal? Elas estão muito preocupadas com aquilo que elas podem
levantar como recurso para ela, recursos próprios, mas elas nunca pensam na casa do Senhor, na obra do Senhor, nunca pensam que o reino de Deus precisa da disponibilidade delas para fazer com que esse reino, o reino do Senhor, ele cresça e que as pessoas possam ser salvas e que haja um aumento de pessoas comprometidas com Deus. Então, no ano de 520 a.C., acontece algo que eu entendo que deveria acontecer todos os dias nas nossas vidas. A Bíblia diz que o Espírito de Deus levanta então um homem, levanta o profeta Ageu. E esse homem, ele veio para exortar o povo. Esse homem veio para dizer para o povo que era necessário um comprometimento com a obra de Deus. Era necessário um comprometimento com a reconstrução do templo. Era necessário um comprometimento com a vida religiosa, a vida de uma forma total, de uma forma integral. Porque o próprio povo estava dizendo assim, ainda não é tempo de reconstruir. Nós precisamos esperar um pouco mais. Quantas vezes, irmãos, nós como igreja também fazemos isso? Nós temos determinadas atividades, ou nós temos determinado projeto, nós temos um trabalho a realizar, mas nós vamos colocando, não, ainda não é tempo, podemos esperar mais um pouco, quem sabe se amanhã nós podemos realizar melhor, e vamos colocando dificuldades, vamos colocando situações que vão fazendo com que aquele projeto, com que aquilo que Deus precisa que nós realizemos, ele vai ficando para trás. Assim foi o povo estava muito preocupado com a sua vida pessoal, e dessa forma então eles estavam dizendo que não era tempo ainda de construir o templo, nós temos outras coisas que precisamos realizar. Talvez, e eu creio que isso acontece na nossa vida pessoal também. Quanto de nós temos chamados para a obra de Deus e vamos postergando esse chamado, deixando para depois? E eu digo para os irmãos, eu sou um exemplo disso, né? Eu tive o meu chamado aos 16 anos. Aos 16 anos, num culto de missões, e ali estava um missionário americano pregando, e ele convidou aqueles que entendiam que tinham chamado, eles fossem à frente. E o meu chamado, ele veio desde o ventre, né? A minha mãe, a irmã Geni, quando ela estava grávida, ela disse que eu seria entregue para a obra de Deus. Ela disse, meu filho, o filho que eu espero, o filho que do meu ventre vai nascer, esse filho vai ser entregue para a obra do Senhor. Ele é dedicado ao Senhor. E ela se preocupou com isso. Eu já comentei com os irmãos, aos 4 anos eu já era alfabetizado, eu sabia ler e li na Bíblia. E lembro da primeira leitura que eu fiz assim direto, que foi o Salmo 23, não é? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Minha mãe exultou de alegria naquele dia. E ali naquele dia, aos 16 anos, eu fui à frente. Lembro eu e o saudoso pastor Davi Baeta Mota, nós éramos adolescentes na época, e ali nós dissemos ao Senhor que nós aceitávamos o desafio de fazer a obra dele, de nos dedicarmos à obra dele. Davi, ele fez. Pastor Davi faleceu, creio que há 2 anos atrás, 3 anos atrás. Um câncer o ceifou a sua vida, mas eu não avancei. Eu entendi que eu tinha que estudar mais, eu tinha que
ajudar meus pais, eu tinha que viver a minha vida pessoal, e ali fui postergando, fui deixando passar, e aos 21 anos casei, e aí as coisas foram, e assim foi indo, e muito tempo depois, então, foi onde eu fui me dedicar à obra do Senhor de uma forma mais integral. Bem parecido com aquilo que o povo estava fazendo, que não era chegado o tempo de reconstruir o templo. Eles estavam preocupados em reconstruir suas casas. Assim também nós às vezes estamos preocupados em reconstruir nossa vida, fazer com que, eu não digo, irmão, não estou dizendo que não deva ser feito, mas nós precisamos ter prioridade na vida. E quando você se compromete com Deus, a prioridade passa a ser o seu compromisso com Deus. E ali, o povo, então, ele dizia que não havia chegado o tempo de reconstruir o templo, estavam preocupados em reconstruir suas casas. E a casa do Senhor? Como ficava? E a casa do Senhor? Quando seria construída? E quanto mais eles se preocupavam em evitar o compromisso com a reconstrução, visando os seus interesses egoístas, mais perdiam, menos ganhavam. Ageu, capítulo 1, versículo 6, ele fala sobre isso, ele diz assim: tendes semeado muito e recolhido pouco, comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebei, mas não dá para saciar-vos. Vestir-vos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe para pô-lo num saquetel furado, num saco furado. Quanto mais eles perdiam, menos eles ganhavam. Quanto mais, eles se preocupavam em evitar o compromisso com o Senhor, com a reconstrução, eles perdiam e menos ganhavam. O Evangelho de Mateus tem um versículo, capítulo 6, versículo 33, que diz que devemos buscar, primeiramente, o reino de Deus e a sua justiça, porque as demais coisas serão acrescentadas. Mas para muitos, e eu digo isso que encontro pessoas assim, é muito difícil para muitos entender dessa forma, porque nós vivemos, irmãos, nós somos ansiosos, nós somos imediatistas, nós queremos que as coisas aconteçam no estalar de dedo. A varinha de condão que nós aprendíamos lá na infância, nas histórias que nos eram contadas de fadas, de mágicas, nós crescemos, mas continuamos pensando daquela forma, que as coisas se resolvem com um toque. E tudo tem que ser trabalhado, tudo na vida precisa de compromisso, tudo na vida precisa de envolvimento, tudo na vida precisa de ser feito com dedicação. Mas às vezes nós estamos tão preocupados com a nossa vida pessoal, nós somos tão egoístas com aquilo que nós estamos realizando, que nós esquecemos do ensino de Jesus, que nós devemos buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e que as demais coisas vos serão acrescentadas. E a Bíblia nos mostra, e daí fica uma indagação: como esperar bênçãos de uma terra cultivadas por mãos que retêm a dedicação à obra de Deus? Como esperar bênçãos? Como esperar bênçãos se eu não contribuo com nada com a obra do Senhor? Se eu não contribuo com a minha vida, se eu não contribuo com a oração,
se eu não contribuo com meus dízimos e minhas ofertas, se eu não contribuo com o meu trabalho, se eu não contribuo com a minha dedicação à obra do Senhor, se eu não contribuo com coisa alguma, como esperar bênçãos? E foi assim com o povo, e o povo foi alertado. O profeta diz que semeando muito e recolhido pouco, eles comiam, mas não chegavam para fartar. A comida não chegava para fartar. Por mais que eles semeassem, por mais que eles trabalhassem, por mais que eles se envolvessem, nada tinha, nada era suficiente para saciar tudo aquilo que eles necessitavam, para fazer com que tudo aquilo que eles precisavam fosse suficiente para eles. O que era necessário não era suficiente. E Ageu, então, ele toca na preocupação formal de reconstruir um templo grande e suntuoso como o templo de Salomão. Nós somos sempre chamados por Deus para fazer o melhor para Ele. E nós vemos que até hoje, que ainda hoje, nós pensamos dessa forma. E ali também, quando o povo começou a ter a consciência de que precisava concluir, precisava fazer com que o templo fosse reconstruído, com que a obra do templo ela fosse reconduzida, eles pensavam em algo grandioso. Mas o segundo templo, a palavra de Deus ela diz, e o profeta Ageu ele orienta o povo, dizendo que não terá as mesmas dimensões que o primeiro, pois a sua glória, a glória do templo, ela não se define pela suntuosidade da obra. Um exemplo disso é quando Jesus Cristo estava ali com seus discípulos, e diz a palavra de Deus que ali eles olhavam para o templo e eles se maravilhavam pelo templo de Jerusalém, uma das maravilhas da arquitetura antiga. Era algo que fazia com que eles se alegrassem, porque era algo muito bonito. O templo era algo que eles se sentiam bem em ver aquela obra. Eles tinham orgulho daquilo que eles construíram, do templo que foi construído ali. E diz o Senhor, olhando para o templo e olhando para os seus discípulos, ele diz que não ficaria pedra sobre pedra. E essa profecia de Jesus, ela se cumpre. No ano 70 da era cristã, diz a palavra diz a história, conta que ali os exércitos romanos, eles entraram na cidade e ali toda Jerusalém foi destruída, inclusive o templo. Não restou pedra sobre pedra. O historiador da época, Joséfo, que acompanhava as tropas romanas, ele diz que era tanto sangue que jorrava pelas ruas de Jerusalém, que os cavalos dos soldados eles não conseguiam se manter em pé, eles resvalavam no sangue das pessoas. E pelas portas de Jerusalém passaram somente corpos dos mortos ou aqueles que foram levados cativos, aqueles que foram levados para o exílio como escravos. A glória do templo, do segundo templo, ela não se define pela suntuosidade da obra,
O sentido da glória do Senhor é a presença constante de Deus na vida das pessoas que participam da sua adoração. E esta é a mensagem do profeta Ageu. Ageu no versículo 5, capítulo 2, versículo 5, ele diz o seguinte: segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saíste do Egito, o meu espírito habita no meio de vós, não temais. A glória da presença do Senhor, o sentido da glória do Senhor é a presença constante de Deus nas nossas vidas, na vida daqueles que participam da sua adoração, da vida daqueles que Ele chamou, aqueles que Ele convidou, aqueles que Ele amou, a ponto de enviar seu Filho para se entregar por esses que Ele amou. A glória do segundo templo, ela é determinada pela presença constante do Senhor em meio aos adoradores, e terá como fim último a paz, para que todos aqueles que ali se reunirem. É o que nós temos buscado. Nós, nesses últimos tempos, nós temos ansiado pela paz. E temos, inclusive, pregado sobre isso. Nós temos falado muito de paz. Nós desejamos a paz. Mas a palavra de Deus, ela nos diz que existe uma paz que excede a todo entendimento. É a paz do Senhor Jesus Cristo em nossas vidas. É o Senhor habitando em nosso meio. É o Senhor estendendo a sua misericórdia sobre nós. É o Espírito do Senhor habitando em meio do seu povo. É o Espírito do Senhor orientando o seu povo a fazer a sua vontade sempre. É o Espírito do Senhor nos constrangendo quando nós somos desobedientes ao Senhor. É o Espírito do Senhor nos confortando, nos consolando quando nós estamos entristecidos, abatidos, enlutados. Quando nós estamos passando por momentos de dificuldade, sejam elas todas as dificuldades que nós podemos e já, com certeza, nos alcançaram. Sejam elas dificuldades financeiras, dificuldade de relacionamento, enfermidade, em todas elas, o Espírito do Senhor, Ele está presente na nossa vida, fazendo com que nós tenhamos, mesmo mediante a tantas situações difíceis, mesmo mediante a tantos problemas que nos afligem, Ele nos dá a paz que excede a todo entendimento, a paz que vem do Senhor. E essa paz, que ela venha a estar na vida de cada um de nós, nesse ano que vai se iniciar, para que nós possamos estar sempre agradecidos ao Senhor, estar sempre preocupados em andar e fazer a vontade do Senhor, para que não possamos viver a experiência vivida pelo povo que estava no exílio babilônico, o sentimento de culpa porque nós não demos atenção à voz de Deus, nós não inclinamos os nossos ouvidos àquilo que Deus tem falado para nós. E Deus tem falado, e Deus tem usado o seu povo, Deus tem usado os seus servos para falar em nome dEle e fazer com que aqueles que carecem de salvação, aqueles que estão andando na contramão do Senhor, eles possam ser alcançados segundo a vontade do Senhor. Nós estamos nos aproximando de mais um ano, do ano de 2022. E nós vamos estar orando ao Senhor. Eu vou pedir aos irmãos que, inclusive, guardar os celulares das crianças, para que nós possamos ter nesse momento, inclusive eles também, alguém, a liderança, sentar junto com as crianças, fazer com que elas possam, nesse momento também, participar desse momento de gratidão ao Senhor, não é? Nós precisamos, eu sempre digo aos irmãos, para mim, criança, ela tem que, o lugar delas é aqui mesmo, não é? Nós vamos nos adaptando, mas esse momento é um momento em que todos nós vamos estar
é agradecendo ao Senhor pelos benefícios que Ele tem feito nas nossas vidas, por aquilo que Deus tem feito a cada dia na vida do seu povo que somos nós. O que Deus tem feito na vida, na sua vida. O que Deus tem feito na vida da igreja. O que Deus tem feito na vida da sua família. É momento de agradecer ao Senhor. E eu quero convidar o diácono irmão Tiago Silva, ele vai estar orando também. Quero convidar o irmão Everton